Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que vai me acompanhar agora ao vivo, para você que vai me assistir depois na reprise dessa live, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema não tão fácil, mas um tema necessário para que a nossa vida possa progredir, possa evoluir. Como superar traumas, dificuldades do passado para deixar a nossa vida fluir agora no presente. Muitas vezes a nossa vida não flui porque alguns aspectos estão deixando a nossa vida amarrada, emaranhada, com dificuldade, né? E algumas pessoas falam assim, mas isso não existe, né? E aí você para pensar e analisa e depois me diz, como que está aí a tua vida em todas as áreas dela? Será que a vida não precisa fluir um pouco melhor? E eu vou convidar vocês, né, a compartilhar essa live. Então, você que já vai chegando, já vai compartilhando a live. Manda, aqui embaixo tem um aviãozinho, e esse aviãozinho você consegue compartilhar com muitas pessoas que são dos seus contatos. Às vezes as pessoas não têm tempo para assistir agora, mas essas pessoas elas vão assistir na sequência. E isso é muito importante para elas. Eu quero dizer bem-vindas a Ana, a minha mãe, né, a dona Cida. Sejam bem-vindas nesse momento de live. E outra coisa muito importante para a gente, quando a gente participa de qualquer live, pode ser a minha agora, mas pode ser também de muitos outros colegas, é sempre importante ter um caderninho ou um bloquinho, né, de anotações. Eu tenho meu bloquinho aqui. Geralmente, quando eu tenho coisas muito importantes para serem retomadas depois, para serem analisadas, eu busco anotar, nem se for uma palavra nesse bloquinho, ou até numa folha, num caderno que eu tenho perto, porque as ideias que vão vindo, conforme a gente vai escutando uma live, elas ficam como um insight para nós. Esse insight, ele é como um beija-flor. Ele vem, né, beija a flor e depois ele vai embora. E se a gente não anota, esse insight, ele pode fazer todo um trabalho. Oi, Lauriane, seja bem-vinda. Esse insight que você está tendo, ele pode depois puxar um link de outras coisas importantes que estão lá no seu inconsciente, te trazer uma visão mais ampla, talvez agora, depois de um tempo que você está retomando aquele assunto, e possa trazer solução para você. E se a gente não anota, como ele é igual um beija-flor, ele vem, ele vai buscar aquela memória sua, mas como você não anotou, ele vai embora, aquela memória vai embora. Então, aquela memória que poderia ser de solução, ela acaba passando, né? E você continua aí sem uma solução. Então, é muito importante trazer caneta e papel, ou lápis e papel, para anotar os insights que vocês vão tendo. Na minha live, nas lives, né, das outras pessoas que vocês ouvem, afinal de contas, nós, com a pandemia, uma das riquezas que nós trouxemos para a rede social foi que muitas pessoas começaram a divulgar os seus conteúdos gratuitamente através da internet. Então, hoje, conteúdos que nós tínhamos pouco tempo, né, e que nós tínhamos, às vezes, que em locais muito longe para acessar, esses conteúdos vieram para a internet e podem ser acessados gratuitamente e podem também ser acessados de uma forma bem tranquila, porque a maioria das pessoas costuma também deixar gravado no feed depois as lives, né? Então você pode rever, você pode parar, você pode anotar, e isso vai trazendo maior clareza para a gente, né? Eu mesma costumo partilhar de bastante coisa, seja dos meus professores, seja dos meus colegas, para que eu possa também sempre estar em crescimento, em evolução. Eu vi que o Ângelo entrou na live, seja bem-vindo, Ângelo. E é muito importante a gente parar um pouquinho para refletir sobre os traumas, né, que a gente sofre na vida.
E aí, às vezes as pessoas podem falar, mas eu não sofri nenhum trauma. Todos nós sofremos traumas. Esses traumas, eles às vezes estão tão profundo no nosso inconsciente que nós não nos damos conta disso. Todos nós sofremos traumas pela forma que nós olhamos o ambiente e por às vezes aquele ambiente não ter sanado uma necessidade básica que nós tínhamos lá na nossa primeira infância até os 7 anos e que nós, né, não sabíamos como lidar com essa situação. Então, sim, todos nós sofremos traumas e todos nós, para que a nossa vida possa fluir, nós temos que sair desses traumas. Então, é muito importante a gente aprender como lidar com esses traumas, né? E eu quero convidar o pessoal que está chegando agora para mandar um aviãozinho, né? O aviãozinho é o convite que está aqui embaixo na conta do Instagram para mais pessoas que vocês conhecem virem participar da live com a gente. É muito importante a gente ter presente isso, que esses traumas que nós temos, os primeiros traumas são os traumas da rejeição, o trauma do abandono, o trauma da humilhação, o trauma da traição, são traumas infantis, que normalmente eles acontecem na vida de todos nós. Por quê? Nós ainda não tínhamos a maturidade para ver a vida como ela é e nem para entender os relacionamentos que aconteciam ao nosso redor. Então, por isso, nós internalizamos alguns traumas que nos fazem sofrer e que nós trazemos para o resto da nossa vida, até o ponto que nós tornamos esses traumas conscientes. Então, por isso, eu decidi falar sobre a questão dos traumas e da superação deles. Porque é muito importante, a nossa vida ela fica atrelada a esses traumas, fica fechada, e enquanto ela está atrelada e nós não superamos esses traumas, a nossa vida continua bloqueada. E é muito interessante, né? A partir do momento que a gente vai conhecendo, a gente vai se desvencilhando desses traumas também. É isso que eu quero falar na live de hoje. Então, todos nós sofremos trauma. Então, não existe aquela pessoa que pode se dizer, eu sou livre de todos os traumas. Não, porque a pessoa, a partir do momento que ela vai se conhecendo, ela vai descobrindo novos traumas. Um grande nome do nosso tempo, Bert Hellinger, que faleceu, se não me engano, em 2019, parece-me. Ele é bem contemporâneo nosso, que trabalhou as constelações familiares ainda, né, muito próximo assim dessa sua data de falecimento. Ele ainda estava descobrindo traumas e questões para serem trabalhadas. Uma pessoa de grande iluminação, de grande consciência, mas que estava ainda se reinventando, se trabalhando. Então, nós todos estamos nesse caminho. E por que é interessante falar a respeito disso, né? Hoje em dia existe avanços científicos que nos comprovam que a superação dos traumas, ela é tão importante, tão possível, que ela consegue dar uma libertação, não só daqueles traumas que estão na nossa vida, mas também nas gerações que vão vir depois de nós. Porque nós também recebemos esses traumas, não só a partir da nossa convivência com o ambiente, mas para nós também foi uma herança genética, muitos traumas. Então, hoje, existe a ciência da epigenética. A epigenética, ela estuda, né, tudo aquilo que nós vamos recebendo, as heranças genéticas que nós vamos recebendo dos nossos antepassados. Então, antes se acreditava que nós recebíamos dos nossos antepassados a cor dos olhos, a cor do cabelo, mais ou menos a nossa estatura, né? A cor da nossa pele. Então, isso, a genética, ela já nos traz como um ponto passivo e todos nós já sabemos disso.
Ah, eu tenho olhos verdes, mas na minha família atual ninguém tem olhos verdes. Ah, mas tem um bisavô, tem um avô, um tataravô que tinha os olhos verdes e por isso eu herdei dele. Hoje em dia, a epigenética, ela já fala de algo mais. Eu herdo não somente as características físicas dos meus antepassados, mas eu herdo também os aspectos emocionais e psicológicos deles. Então, quando eu falo em traumas, eu também herdo os traumas que ficaram na família. E isso hoje em dia é medido através do DNA das pessoas. Então, os cientistas, eles fizeram um avanço tão grande, né? Tem a biociência aí que estuda isso, que eles conseguem mapear um trauma no DNA genético de uma pessoa. E por que isso é interessante? É interessante porque depois eles conseguem mapear também o avanço que essa pessoa vai tendo e a solução, a dissolução desse trauma na vida da pessoa. Então, por isso é muito importante nós falarmos sobre os traumas, porque são coisas que nós podemos e situações que nós podemos superar. Então, ocorreram sim na nossa família, na nossa herança genética, e todos nós trazemos como herança isso, porque é uma herança sensorial, é uma herança que vem perceptível, né, através da nossa família, da nossa ascendência, né, daqueles que vieram antes de nós, mas também, se nós conseguimos solucionar um trauma aqui hoje, nós não vamos passar para a nossa descendência. E, por consequência, também nós não nem transmitimos para aqueles que estão ao nosso lado. Então, é muito sério trabalhar na resolução dos traumas. É muito pontual, é muito importante. E uma primeira coisa que nós podemos saber e podemos trazer aqui para nós hoje é que esses traumas, eles marcam sim a nossa vida, mas eles não determinam a nossa vida. Então, é uma primeira questão, um primeiro ensinamento, uma primeira coisa importante para nós trazermos e para analisarmos hoje. Saber que um trauma, todos nós possuímos trauma. Então, isso nos traz uma condição de igualdade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ah, Mara, mas existem traumas que são fortes, né? Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente e aí tem que amputar às vezes 2 pernas, um braço, é um trauma que ele é evidente, todas as pessoas sabem o que aconteceu, ou quando uma pessoa nasce com alguma deficiência que impossibilita diante da sociedade. Esse é um trauma evidente. E todas as pessoas, só de olharem, eles já se solidarizam com aquela pessoa, né? Por aquilo que ela trouxe já como marca visível do trauma dela. Porém, é muito interessante e muitas pessoas até, às vezes, menosprezam, ridicularizam, que são aqueles traumas internos que fazem parte de todos nós, que nós não conhecemos do outro e às vezes nem conhecemos de nós mesmos e que nos faz estar bloqueados, estar causando dificuldades na nossa vida, no nosso relacionamento, no nosso dia a dia, em primeiro lugar com a gente mesmo. Porque muitas vezes nós falamos em relação ao outro, mas quando nós nos encontramos mal, né, por causa de um trauma causado, nós estamos mal em primeiro lugar conosco mesmo. Como é que eu, que tenho um trauma, vamos supor, da rejeição, consigo me dar bem com as outras pessoas? E o trauma da rejeição, ele é um trauma que é apresentado ali já dentro da barriga da mãe. Porque a mãe nos rejeitou? Não, porque nós nos sentimos rejeitados só pela situação que a mãe trazia ali dentro da barriga dela.
Então, às vezes, a mãe comeu alguma coisa lá que não fez bem para ela, né? E aí a barriga dela ficou dura. E isso fez com que a criança se sentisse desconfortável dentro da barriga e se sentisse rejeitada. Opa, aqui não tem lugar para mim. E esse trauma, ele vai depois impactar essa criança, essa pessoa adulta, nas relações com aqueles que estão ao redor dela. Só que nem ela sabe que esse trauma está impactando e nem as outras pessoas sabem. Então, essas outras pessoas, à medida que se aproximam, vão causar estranheza e dificuldade. E aquela pessoa com aquele trauma interno, ela não vai querer se relacionar com tanta facilidade com os outros, porque ela vai se sentir, ela sente medo de ser rejeitada pelos outros. Então, eu tenho medo de ser rejeitada, eu nem me aproximo para que eu não seja rejeitada. Eu fico no meu canto. E aí, são aquelas, às vezes, o bullying que a gente, né, hoje em dia se fala muito em bullying, mas são aquelas situações, né, que a gente fala, a pessoa tá ali no canto dela, é um caramujo, é uma pessoa que não gosta de se relacionar, é uma pessoa fechada, né, é uma pessoa sisuda. Não sei se vocês já ouviram esses comentários em relação a algumas pessoas. Às vezes na escola tem muito isso, né? Fulano é mal-humorado, é chato, fica ali sempre no seu casulo. Quando eu dava aula, tinha algumas crianças que usavam o capuz, ficavam ali escondidinha, né? Essa criança, ela tá procurando defesa. Essa pessoa tá procurando defesa. E ela, muitas vezes, tem aquele trauma interno dela que está causando toda essa situação de não chegue perto de mim, e se vocês chegarem perto de mim pode ser perigoso, mas se eu chegar perto de vocês também pode ser muito perigoso. Então, ela precisa conhecer e se libertar desse trauma. Outro trauma primário que nós temos é... Oi, Tibério, seja bem-vindo. Outro trauma primário é o trauma do abandono. Também um trauma lá dos nossos primeiros momentos, né, da nossa vida. Esse trauma é um outro trauma que vai fazer as pessoas terem muita dificuldade de relacionamento. Principalmente no relacionamento amoroso, onde essas pessoas, elas se defendem porque elas morrem de medo de serem abandonadas, ou se defendem por esse medo, ou elas têm medo, geralmente elas sucumbem a relacionamentos abusivos, porque assim eu tenho a companhia de outro, eu não vou ser abandonada. Essa pessoa se sentiu fortemente abandonada lá no começo da sua vida. Por quem? Às vezes ninguém a abandonou, mas não conseguiu sanar aquela primeira necessidade dela. A pessoa que tem o trauma da humilhação, né, foi humilhada sem que os outros soubessem. Então, ela vai causar essa estranheza. E são todos traumas internos que nós temos e que nós todos passamos por eles. Alguém com mais intensidade e alguém com menos intensidade, né? O trauma de se sentir manipulado, de se sentir traído, trocado. Então, tem pessoas que também têm essa dificuldade de relacionamento porque eu não me relaciono com ninguém. Assim, essa pessoa não vai me trair e essa pessoa também não vai me trocar por outra pessoa. Esses traumas internos, eles vão impedindo a vida de fluir. Muitas vezes a pessoa precisa, para que a vida financeira esteja melhor, ela precisa se relacionar com muitas pessoas, fazer o networking. Ou seja, ter uma rede de relacionamentos e de amigos. A pessoa não consegue, porque dentro dela ela tem esses traumas ali fechados. Então, é muito importante que nós saibamos que o trauma, ele marcou a nossa vida em um determinado período, mas ele não determinou. O que isso significa? É que eu posso, a partir do momento... Oi, Flávia, seja bem-vinda. A partir do momento que eu consigo entender, localizar e compreender que o trauma que está travando a minha vida é aquele,
eu posso dar um passo avante. Então, ele não determina, não é que eu tenho que ser assim, né? O complexo Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Eu não preciso ser assim. Eu só preciso entender que dentro de mim existe uma ferida, existe um momento de dificuldade e que eu preciso dar um passo à frente. Eu preciso ir para frente. Naquele momento, eu preciso evoluir. Sentindo também que o meu semelhante, aquele que está do meu lado, ele também tem as suas feridas internas. E talvez ele esteja aprendendo a lidar com aquela ferida interna quando ele me dá uma resposta, né, meio de travessada. Talvez nem ele esteja se entendendo, esteja se ajustando para que ele também possa sobreviver àquele meio. Então, isso é importante. Quando eu conheço o trauma, eu consigo dar um passo para frente, consigo evoluir. A segunda coisa importante é que nós somos seres mutáveis e somos seres que buscamos a evolução. Isso está extremamente atrelado à primeira situação que eu coloquei, porque se eu conheço, se eu sei da minha dificuldade e se eu sou um ser mutável, um ser em evolução, eu tenho condições de buscar meios para evoluir. Eu tenho condições de entender que aquilo não faz mais sentido para a minha vida. Vamos colocar lá, por exemplo, um trauma da rejeição, que foi um trauma já intrauterino e que eu venho arrastando esse trauma para o resto da minha vida. Ok. Quando eu começo a entender isso, eu começo a olhar com bondade. Talvez as coisas não tenham sido assim como eu imagino que foram lá no começo da minha vida. E talvez aquela pessoa que me carregou ali na barriga, ela também tenha tido seus problemas. Assim como hoje, né, que eu carrego uma pessoa na minha barriga ou que eu tive a oportunidade de acompanhar alguém na sua gravidez, entendi que nem tudo é flores. Então eu consigo evoluir. É interessante porque quando eu falava do trauma, né, que esse trauma ele é passado de geração em geração, é interessante olhar numa visão sistêmica para a geração que veio antes de mim. Essa geração pode ter tido dificuldade financeira, essa geração pode ter tido problemas de relacionamentos, falências, dificuldades físicas. Olhar para eles com clareza de que foram pessoas tão humanas e tão frágeis quanto nós somos agora. E olhar para eles também, Bert Hellinger fala num olhar de gratidão. Gratidão porque eles aceitaram passar por esse caminho de dificuldade para que eu pudesse ver como se vive num caminho de dificuldade. Num caminho onde as relações não são boas. Aonde que esse caminho ele vai nos levar? E para que eu compreendesse que eu preciso evoluir. Para que eu compreendesse que a minha vida pode ser diferente. Mas não é um compreendendo julgando-os. Porque quando eu julgo, eu me torno igual. Eu me torno semelhante àquele que eu estou julgando. Quando eu agradeço por aquilo que eles mostraram para mim, mostraram de positivo, aquilo que era capaz de fazer, de realizar, e também aquilo que não era capaz de fazer, não era capaz de realizar. Por exemplo, quando eu vejo que meus antepassados viviam em sociedade e esse ser sócio de alguém causou briga, causou desentendimento, causou desengano, causou mortes, eu posso entender que esse não é o lugar que eu devo trilhar. Eu posso identificar como um caminho difícil, um caminho perigoso, que alguém já passou. Eu não preciso passar por ali. É como se nós estivéssemos todos numa estrada e alguns aceitassem o desafio de ir por um caminho mais obscuro e mais difícil para que outros entendessem que é a luz que nós devemos buscar.
Então, nós temos que ser gratas por aquele que aceitou caminhar num caminho escuro para que eu entendesse a importância da luz. E assim, nós vamos progredindo e vamos evoluindo. Isso vai trazendo para nós libertação. Isso vai trazendo para nós um novo rumo para a nossa vida. E eu queria saber de vocês, como é para vocês olhar, né, os nossos antepassados com esse olhar? De que eles aceitaram fazer um caminho e que nesse caminho de dificuldade é um caminho que agora eu não preciso mais trilhar. Como é para vocês olhar isso? Vocês conseguem ver leveza nisso? É uma coisa assim que vocês acham que é difícil? Queria ouvir a opinião de vocês. Vamos ver quem tá aqui, né? A Flávia, o Tibério, a Ana. Tem um monte de gente aqui, né? A Lauriane, o Ângelo. Como é para vocês ouvir isso? Como ressoa isso para vocês? É uma coisa que vocês acham que é fácil? Uma coisa que acho que é uma proposta bem difícil do Hellinger, da gente analisar. Então, a Ana está falando que vê com leveza. Os nossos antepassados, eles têm a costa quente, né? Como a gente fala, a gente consegue ter as costas quentes com eles lá atrás. Por quê? Porque eles aceitaram conduzir isso na nossa vida e aceitaram levar adiante. Então, isso mesmo, Ana. Quando a gente vê com gratidão, a gente pode dizer, agora eu posso, então, seguir um outro caminho. E talvez no nosso nível aqui de evolução de geração, nós também hoje estamos aceitando um caminho difícil, que nós não estamos ainda tão conscientes, mas para que aqueles que estão vindo depois de nós possam também olhar para nós futuramente e dizer, eu sou grata, porque esse caminho difícil, esse caminho do trauma, eu não preciso mais passar, eu já superei, né? Minha mãe, meu pai, meus tios, meus avós e bisavós já superaram. Então eu vou para o mais, né? Bert Hellinger, ele fala muito de ir para o mais. E fala que a nossa vida, o exemplo da nossa vida é uma fonte, onde nós pegamos a parte principal da fonte, né? Esse chafariz é Deus, onde ele jorra todas as bênçãos, né? Essas bênçãos, elas vão jorrando de cima para baixo, ou seja, dos nossos antepassados, tataravós, bisavós, avós, pais, né? Vai chegando até nós. E nós depois vamos jorrando na mesma proporção. Então, isso é bem profundo. É interessante a gente parar para perceber que esse trauma, quando eles acontecem no inconsciente, eles vão ser, ao mesmo tempo, um imã e um direcionamento para a nossa vida. Um imã por quê? Como ele está lá no nosso profundo, ele vai atrair todas as situações que tenham a mesma força e a mesma intensidade que ele está vibrando. Então, voltando lá nos traumas iniciais que eu falei, no trauma da rejeição, eu atraio situações para mim que provocam a rejeição em mim. E por que essa rejeição ela é provocada? Para que eu olhe para ela e supere. Quando eu tenho um trauma do abandono, essas situações, Alê, seja bem-vinda, essas situações, elas vão atraindo, né? Esse trauma, ele chama situações nas quais eu vou me sentir abandonada. Relacionamentos abusivos, como eu já falei antes. Às vezes um relacionamento com uma chefia que não me olha, não me reconhece nos meus atributos, nas minhas qualidades. Lugares onde eu tenho que muitas vezes eu não tenho colaboração dos outros para levar em frente as coisas, então eu me sinto abandonada e sozinha. Para quê? Para que eu supere esse trauma. E um direcionamento. Por que um direcionamento? Porque tudo vai girar ao redor dessa ferida. Então, tudo sai dele e tudo parte, volta para ele. É como se o trauma ele fosse uma bola.
onde eu jogo a bola para outras pessoas com aquele trauma e eu recebo das outras pessoas aquele trauma. É um jogo, né? É em busca de algo que nós não recebemos. Então ela vai e volta. Se eu estou abandonada e busco o carinho de alguma pessoa, eu vou encontrar uma pessoa também que se sente extremamente abandonada e busca extremamente companhia de outra pessoa. Então nós duas vamos estar extremamente sozinhas. Até que nós aceitemos do universo a olhar para esse trauma, a descobrir o que tem por trás dele, o que tem por trás dessa ferida. E por isso a nossa vida fica comprometida. Por que ela fica comprometida? Porque ela fica condicionada. Os nossos relacionamentos, eles ficam condicionados. Tudo começa a girar ao redor disso e tudo acontece por causa disso. Então, porque eu me sinto muito humilhada, todas as situações vão me levar a me sentir cada vez mais humilhada. E todas as situações vão me levar, talvez, a humilhar cada vez mais as pessoas. Para que elas não me humilhem, eu humilho primeiro. Tem essa situação. E é muito interessante a gente parar para perceber quando uma pessoa, ela entende que ela não é aquele trauma. Ela entende que aquela situação, ela pode também servir para levar um direcionamento novo. Então, por exemplo, se nós pegamos uma pessoa que teve um acidente e perdeu as 2 pernas. Então, essa pessoa, ela tem aquele trauma físico que condiciona a situação dela. Porém, se essa pessoa consegue reverter a situação dela, ela também consegue perceber que ela pode fazer daquilo uma nova forma de visão. Então, nós temos aí os nossos para-atletas que eles fazem da situação, da condição física deles, um verdadeiro exemplo para todos, um verdadeiro meio de sobrevivência, de conquistar novas posições na sociedade. Alguns fazem palestra, outros brilham grandemente nas Paralimpíadas. Então, eles começam a reverter aquilo que seria uma forma de chamar atenção sobre o trauma sofrido, sobre a dificuldade que ele sofreu, eles acabam revertendo isso num favor para eles mesmos. Então, é importante perceber que isso, ele vai trazer tantas situações que atraem coisas boas, mas também situações que acabam atraindo coisas ruins. Quando atrai as coisas boas? Quando eu consigo olhar para aquele trauma e ressignificá-lo, ou seja, eu dou um novo sentido, um novo valor, um novo significado para aquele trauma. E fica interessante porque a pessoa consegue girar uma energia diferenciada. Quando eu estou no trauma da dor, a energia que eu estou gerando é uma energia de briga, uma energia de que não olhe para mim, uma energia de que todos os que estão à minha volta vão novamente me machucar, trazer aquele trauma para a minha vida novamente. E isso se torna muito difícil. Quando eu começo a compreender que eu posso sim evoluir, posso sair daquele trauma, eu começo a gerar uma energia diferenciada para as pessoas. E isso é muito importante. Por quê? Porque a energia que eu estou gerando ao meu redor, se é uma energia de gratidão, se é uma energia de superação, eu vou também atrair pessoas com essa mesma energia para o meu lado. Então, eu já começo a ressignificar o trauma a partir daqueles que estão ao meu redor. E ressignificando ao meu redor, eu vou tendo uma outra transformação no meu DNA. Eu vou ressignificando para as gerações que estão e que virão depois de mim também. E aí nós vamos entrar na terceira coisa importante para saber sobre ressignificar esse trauma, é que nós somos seres, como seres humanos adultos,
nós somos adaptáveis. Por que eu coloquei a palavra adultos? Porque somente a pessoa que está numa posição adulta, ela consegue se adaptar. Oi, Andréia, tudo bom? Ela consegue se adaptar, readaptar diante das circunstâncias, diante dos traumas da vida, diante daquilo que ela está vivendo. A pessoa que ainda está numa situação infantil, numa reivindicação infantil, ela não consegue sair do trauma. Por quê? Porque esses traumas, eles ocorreram justo ali na infância, na primeira infância. E se a pessoa ainda está bloqueada ali, ela vai continuar ali. Porque a criança ela tem reivindicações muito fortes, né? Para quem convive com qualquer criança, sabe que a criança ela faz birra, a criança ela se joga no chão, né? A minha professora costuma dizer muito assim, ela faz a cobrinha, né? E fica ali fazendo birra no chão. Quando ela faz a cobrinha e fica no chão birrenta, ela não consegue enxergar nada ao seu redor. Ela já faz esse movimento de cobrinha e fica ali jogada no chão porque ela está fechada dentro dela. Não me importa o que vocês façam, eu estou sempre fechada em mim mesma. Eu quero que vocês consigam curar essa minha dor. É essa a reivindicação de toda criança. Faz isso para mim. Me tire da rejeição, me tire do abandono, me tire da humilhação, me tire da traição, que são as dores e os traumas originais. Essa criança não consegue sair sozinha. Por quê? Uma criança não tem força de sair sozinha de muitas coisas. Ela precisa da nossa ajuda adulta. Então, no período que ela é criança, é ótimo que ela tenha educadores, pais, professores, cuidadores que tenham essa consciência de tirar ela desse trauma infantil. Esse trauma que ela está passando com tanta veemência. Então, alguns sofrem muito mais o trauma do abandono. Outros vão sofrer o trauma da humilhação. São crianças que querem fazer tudo perfeitamente, seguindo os passo a passo. Para quê? Para que ela não seja humilhada, cobrada pelos pais na frente dos outros. Aquilo é uma humilhação para ela. E muitas vezes nós, adultos, nós não percebemos isso. Então, essa criança, ela se retrai. Às vezes, ela faz de tudo que o outro precisa, que o outro quer dela, só para não sentir aquela dor, né, do trauma. Mas e quando nós somos adultos? Quando nós somos adultos, é importante perceber que nós somos adaptáveis. Muitas vezes, o que é ser adaptável? Nós precisamos passar pela dor do trauma, entender que nós estamos passando pela dor do trauma e superar a dor do trauma. Porque se nós não entendemos e nós não superamos, nós vamos continuar trancados, vítimas da situação. Então, por exemplo, eu trago muito claro um exemplo da minha vida, que quando eu passei por um período da depressão, esse período da depressão, ela me trouxe muito forte a dor de um trauma. Que eu, depois de várias sessões de terapia, eu consegui entender, consegui vir à tona aquela dor que estava ali latente. E aí, como trabalhar essa dor? Como aceitar que aquela dor era minha e não era do outro que estava me causando e do ambiente que me causava? Então, é interessante isso. O adulto, ele vai fazendo passagens na vida dele, ele vai fazendo escaladas na vida dele. O adulto, ele aceita olhar a coisa como é, ele vai se adaptando. E a coisa é desse jeito, e o que eu posso fazer para que ela seja melhor? O que eu posso fazer para superar? Então, existem duas diferenças. A postura infantil, ela é a vítima. Eu estou sofrendo essa situação. As pessoas que estão ao meu redor estão me provocando essa situação.
E aí vocês podem até me perguntar, né, Mara, mas na live passada você falava que o ambiente influencia as pessoas. É verdade. O ambiente influencia muitas pessoas, sim. Porém, entra naquela questão. Ele influencia, e aí nós vamos para a primeira, mas ele não determina. Ele influencia, mas nós somos adaptáveis. Eu quero só ser influenciada por alguém, por alguma pessoa, ou eu vou influenciar o meu ambiente também. Como eu estou, se hoje eu estou numa energia adulta, eu posso entender que eu posso mudar. A criança não podia mudar. Lembre-se que muitas vezes, quando nós éramos crianças, a gente, em primeiro lugar, nem entendia o que estava acontecendo. Em segundo lugar, nós éramos realmente menorzinhos e nós víamos o mundo lá de baixo, né? A gente já viu o mundo, nós éramos mais pequenos. Então, nós não tínhamos estatura nem emocional e nem física para poder mudar aquilo que estava ao nosso redor. Às vezes, mesmo ficando bravo, a gente não conseguia mudar aquela situação. E hoje não. Quando a gente consegue perceber essa influência, essa dificuldade desse ambiente, nós conseguimos perceber que nós, como adultos, nós somos adaptáveis. Eu posso me adaptar a essa realidade. Ou seja, como adaptar? Como fazer diferente nessa situação? Como vibrar diferente? E depois eu posso optar também, né? Se é uma situação que de todos os meios, por tudo aquilo que eu faço, eu não consigo me adaptar, eu não consigo criar uma nova realidade, eu não consigo criar uma energia nova, então talvez aquele não seja o meu lugar. E aí eu vou me adaptar numa outra situação, num outro momento, numa outra condição, e tá tudo certo, tá tudo bem. Sou eu que estou incomodada, que me mudo para outro lugar. Por quê? Porque hoje eu sou adulta, eu sou consciente que eu posso mudar a minha situação, eu posso mudar o meu ambiente. Se eu não consigo mudar aquele externo, eu mudo o meu interno. Então eu vou me adaptando. E aí nós saímos da condição de vítima, né? O Bert Hellinger, ele cita uma frase assim bem forte, que é que a vítima, ela não quer soluções, ela quer aliados. Ou seja, a vítima, ela não quer sair daquela situação de vítima. Porque ser vítima é muito bom, entre aspas. Eu tenho todos ao meu lado, ninguém me abandona e todo mundo passa a mão na minha cabeça. Todo mundo é conivente com aquela situação e eu sou sempre o coitado da situação, eu não tenho que agir, eu só recebo. E aí nós voltamos novamente. Quem recebe é a criança, a primeira fase da nossa vida, né? Nós costumamos, Selma, seja bem-vinda. Na primeira fase da nossa vida, nós costumamos e nós temos por dever receber, né? Então, a fase da alimentação, a fase dos primeiros cuidados, os primeiros passos, nós vamos recebendo tudo daqueles que são os nossos cuidadores. Mas resta saber, hoje na fase adulta, eu estou na fase do recebimento ou eu já estou numa outra fase, que é a fase da troca, né? É a fase da troca, da interação. Eu dou e eu recebo, eu dou e eu recebo energia, compartilhamento, ações. Eu não sei tudo, o outro complementa aquilo que eu faço, né? Aquilo que eu falo, aquilo que eu estou compartilhando. Então, que fase que nós estamos? E aí, nessas fases, nós vamos ganhando força para superar os traumas. E agora, então, nós chegamos naquilo que é o tema: como superar esses traumas? Então, o primeiro lugar para superar esse trauma é trazer esse trauma à consciência. É entender que trauma é esse que me bloqueia. É um trauma de rejeição? É um trauma de humilhação? É um trauma do abandono? É o trauma da traição? E aí muitas pessoas falam assim, mas eu fui traída pelo meu marido, fui traída pela minha mulher, fui traída pelo meu namorado, né? Fui traída pelo meu chefe, pelo meu sócio. Ok, mas
Qual foi o primeiro momento que você se sentiu traída? Qual foi o primeiro impacto na sua vida? Essa traição, ela não vem agora da fase adulta. Essa traição, ela remonta lá no período da fase infantil. Talvez você tenha sofrido tanto que hoje você não consiga confiar nas pessoas. E talvez você seja tão exigente, porque sofreu essa traição lá, mesmo sem saber, que hoje você também não consegue se deixar ser ajudado, ser ajudada. E aí você se torna uma pessoa dura demais, uma pessoa competitiva demais, uma pessoa insegura, indecisa demais. Então, saber identificar esse trauma é o primeiro passo para superar. Saber pedir ajuda para solucionar esse trauma é muito importante. Por quê? Como eu falava desde o princípio, os nossos traumas, eles são internos, a maioria deles. É muito fácil e a gente até consegue visualizar uma pessoa que teve um trauma porque teve um acidente ou perdeu alguém e aquilo está visível. Aconteceu alguma coisa no nosso físico e nós tivemos um trauma, né? Tanto é que nós dizemos aí traumatismo craniano, né? Uma coisa que marcou nossa cabeça, o crânio, o traumatismo nos nossos ossos, é uma coisa visível. Mas aqueles traumas invisíveis, internos, inconscientes, nós não conseguimos chegar lá sozinhos. Então, o quanto eu estou disposto, nós estamos dispostos a identificar, em primeiro lugar, esses traumas para superá-los. E depois, em segundo lugar, quais são os meios que eu vou em busca para superar esses traumas? E aí, às vezes as pessoas falam assim, vamos, né, eu vou identificar e eu vou superando um trauma aqui, outro ali. Não é assim tão fácil. Às vezes, com esses traumas, vêm crenças, e essas crenças vêm atitudes, dessas atitudes vêm novos hábitos que a gente tem que adquirir, e tem muita coisa bloqueando, então nós precisamos aos pouquinhos aprender a lidar com os nossos traumas e conosco mesmo. E como lidar conosco mesmo? Graziele, seja bem-vinda. Lidando, por exemplo, com muito amor e carinho. A nossa visão muitas vezes é assim, eu tenho um trauma, aí eu já pego um chicote, né, e começo a me chicotear, já começo a me martirizar, e eu sou uma besta mesmo, eu sou idiota, por que eu agi assim, eu sou... Não. Quanto mais... Oi, Andressa, tudo bom? Eu preciso depois agendar algumas coisas aí com a Andressa, com a Graziele, né? Depois a gente se fala no privado. A gente se trata muito mal muitas vezes. E aí nós somos os nossos primeiros algozes. Então fica muito difícil superar esse trauma. Às vezes nós precisamos de ajuda para aprender a pegar um pouco mais leve com a gente mesmo. Então começa daí. A superação dos nossos traumas já começa daí. Aprender a nos acolher, aprender a nos tratar com amor, com autoestima. E muitas pessoas acham que a autoestima, ela vem de fora e vem em relação ao outro e vem em relação à maquiagem. Não. A autoestima é esse primeiro cuidado mesmo. Eu vou superar com amor aquelas feridas que eu tenho dentro de mim, mas é um amor voltado para mim mesmo, em primeiro lugar. Um amor que eu perdi ou um amor que eu nem cheguei a conhecer. Então é muito estranho às vezes a gente falar, né, um amor por mim que eu nem cheguei a conhecer ou que eu perdi devido a algum trauma que eu passei na vida. Então, liberar desse trauma primário, ele é primordial na nossa vida. E todos nós precisamos de ajuda. Todos.
às vezes as pessoas falam, né? Nós que somos a Andressa é terapeuta, a Graziela é terapeuta também, né? Trabalha aí com nutricionismo. Às vezes eu falo, a Andréia também é terapeuta. Nós que somos terapeutas, para vocês é mais fácil. Não, para nós não é mais fácil. Para nós também é um caminho a ser trilhado. Às vezes para nós se torna até muito mais difícil porque nós estamos aí nesse caminho e aí os nossos mentores, né, os nossos mestres, os nossos professores, eles puxam a corda com mais força, né? Olha, vocês já têm conhecimento disso, vamos trabalhar, né? Então todos nós estamos nesse caminho. Se deixar ajudar, ter a docilidade também de ter alguém que nos indica um caminho, dizendo vamos lá, vamos trilhar esse caminho, vamos olhar para você com carinho, vamos nos acolher com carinho, é muito importante. É muito importante, porque é a partir dessa nossa primeira acolhida que aí nós vamos dar passos, a nossa vida vai poder fluir, vai poder ter mais leveza, a nossa energia vai aumentar a partir do momento que a gente olhar e disser assim, o meu problema é isso aqui, a minha dificuldade é isso aqui. E agora? Agora eu vou procurar dar passos bem pequenos para poder saná-la, para poder me acolher com mais carinho, para poder ser a minha melhor versão hoje, vou dar o meu melhor hoje, só por hoje eu vou me acolher com carinho, só por hoje eu vou me olhar com mais amor, só por hoje eu vou procurar me acolhendo, eu já estou me superando. Então é muito importante, né, se aceitar que no passo a passo, no dia a dia, nas pequenas coisas, que nós vamos aprendendo, crescendo e vindo para a vida. Então, assim, nós vamos superando os nossos traumas. E quando isso acontece, as coisas vão diluindo na nossa vida, diluindo, e com leveza, né, nós vamos percebendo que a nossa vida está mudando de patamar e vai trazendo uma certa fluidez para a nossa vida. Então, não hesite de se dar essa oportunidade de se conhecer melhor, de conhecer melhor aquilo que está te causando bloqueio, dificuldades, né? É um trauma inconsciente. E trazendo isso para a consciência, veja bem, você melhora a sua vida, eu melhoro a minha vida, nós começamos a nos melhorar, a nossa energia ao redor melhora, e depois disso nós vamos então melhorando a energia para aqueles que vêm depois de nós. Porque aí nós já mudamos, nós já nos adaptamos, nós já somos um adulto diferente. E aqueles que vêm depois de nós, eles vão bebendo dessa água que nós já estamos bebendo hoje. Uma água mais límpida, por quê? Porque nós aprendemos a acolher os que vieram antes de nós, com carinho, aceitando-os. Acolhemos a nós mesmos com carinho, também nos aceitando, e aí nós vamos partindo para o outro também. Então eu quero agradecer muito vocês que estiveram aqui comigo hoje, compartilhando desse momento de live, né? Desejar para vocês uma boa noite e compartilhem com mais pessoas que vocês conhecem, né? Que querem também saber um pouquinho como superar esses traumas, essas dificuldades que tem na vida. Um forte abraço para todas e uma boa noite.